Você tá com o microfone da Xuxa aí, né? Então... Tô bem no filme. Boa noite. Boa noite. Como é bom chegar em casa, né? Enfrentando o Evangelho. É um nome meio complicado. Eu não vou ter imagem aqui, não, né? Aqui eu tô. Então eu vou ficar meio de bandinha, sem problema. E eu passo aqui. Aqui eu passo. Beleza. Eu tenho só que fazer um curso, mas... Ele aqui também não funciona. Vê esse botãozinho aqui. André, você tem que mirar? Não, não vai ser por isso que a gente vai deixar a palestra, não se preocupa. André, é o outro, obrigado. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. O laser funciona. Eles fazem propósito. Não, eu... É para testar a nossa paciência. Vocês estão bem, né? Tá todo mundo bem? Tem alguém nervoso? Eu não estou nervoso. Então, se está todo mundo bem, está tudo bem, para que preocupar, né? Aí. Não, o negócio demora, mas até que funciona. O quê? Já com a cheia de quebra tudo. No Ruais, que durante muito tempo no Brasil só se falava no Aurélio, mas o grande dicionário hoje, que é melhor consultado no Brasil, é o Ruais, ele começa definindo para a gente o que é esse enfrentamento, né? Que nós vamos enfrentar o Evangelho. Mas normalmente quando a gente imagina enfrentar, a gente tem muito o sentido de bater-se contra, atacar de frente, brigar, né? Lutar para vencer. Mas interessante é que o Ruais ele coloca no primeiro sentido do enfrentamento, do que é enfrentar, o sentido de estar ou colocar-se de frente a, defrontar. E esta é que é a proposta do nosso tema. Não é enfrentar o Evangelho no sentido de querer destruí-lo, ou querer brigar com ele, ou querer desmontá-lo. É exatamente nós ficarmos de frente para o Evangelho. Porque nós temos tido, acredito eu, enquanto humanidade, nós temos tido uma certa dificuldade de enfrentar o Evangelho. Tanto que a gente prefere a opinião de alguém, a opinião de algum pastor, de algum padre, de algum orientador espiritual, de alguém que diz que já está estudando o Evangelho há muito tempo. A gente prefere isso do que ter que ter o livro na mão e olhar para ele. E olhar e pelo menos tentar começar a entender o que ali quer dizer. Então nós temos vivido muito mais na dependência dos intérpretes do que necessariamente nos colocado na condição de vivenciadores, ainda que seja uma vivência equivocada, mas uma vivência direta e objetiva daquilo que está à nossa disposição. Quando nós falamos em termos de espiritismo, existe uma outra vertente que complica esse quadro mais ainda. Porque no Espiritismo nós temos as obras originais, tanto traduções originais, como boas traduções, como más traduções, como temos os próprios originais. E a despeito disso a gente continua muito mais voltado na opinião dos outros do que naquilo que a gente poderia consultar da obra. Contra o Evangelho, no sentido clássico, pesa todo o tempo, todos os mecanismos de tradução, os interesses que foram envolvidos. Nós temos aí uma série de fatores que complicariam, em princípio, a análise de determinadas partes do Evangelho. Ok, se nós raciocinarmos lógica ou filosoficamente em cima disso, nós já teríamos que ter por partida o sentido de eu quero entender com a minha cabeça isso. Por menos favorável que seja o meu nível de conhecimento, ou por mais rica que seja a minha maneira de abordar o que quer que seja. Por quê? Porque se a obra ela já tem uma origem confusa, difusa e talvez até inconsistente por conta dos muitos que nela mexeram, como é que eu simplesmente vou me limitar à opinião de quem quer que seja? Não descaracterizo nenhuma opinião, mas eu teria por obrigação de sentido moral
de eu ter a minha própria opinião sobre o texto que me é colocado. E quando nós abrimos mão disso, nós pensamos que ficamos isentos da responsabilidade do entendimento ou não. Só que essa isenção ela não vem agregada. E a gente vai cair no futuro, como a gente já caiu, enquanto civilização que lidou com o Evangelho de Jesus, nós já caímos inúmeras vezes no fatídico "ah, se eu soubesse". Mas você não sabe porque você não quer. Houve uma época em que, é bem verdade, a Bíblia era um livro proibido de leitura pública. Então só era permitido às pessoas que tinham acesso. E essas que tinham acesso eram, de certa forma, os escolhidos, os selecionados, os eleitos. Mas não é este o mundo de hoje. O nosso mundo de hoje, qualquer pessoa, crente, descrente, que tenha interesse por qualquer motivo, tem o texto à sua disposição. E das formas mais instantâneas possíveis. Não se justifica, portanto, a gente simplesmente nem saber que, por exemplo, existe uma tradução católica, existe uma tradução protestante, e existe uma outra tradução que não é católica romana. Pelo menos essas três na língua portuguesa a gente tem. E quando às vezes a gente pega dois textos, não vamos muito longe, se a gente pega o texto dos 10 mandamentos, por exemplo, na divisão das traduções a gente já tem dois textos diferentes. Tanto em tradução quanto em dizer-se qual mandamento é qual. E onde é que nós ficamos com isso se nós simplesmente deixamos tudo de lado? Óbvio, é algo que não vai me pesar na minha vida pessoal, até o momento em que eu queira dizer Jesus disse. Na hora que eu digo Jesus disse, e não mais para dizer para a sua vida, mas que eu penso Jesus disse para a minha vida, aí o peso vem pesado. Porque aí eu já não sei se ele disse. E se ele disse, eu não sei exatamente o que foi que ele disse. Em João capítulo 10, item 10, nós encontramos essa frase que é muito repetida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui já começa uma discussão muito interessante. Bom, independente de Jesus vir ou não, eu já tenho vida. E se eu vivo muito, eu já tenho vida em abundância. Portanto, eu não dependo em nada dele. Para ele ter dito isso, obviamente ele tinha na cabeça dele, no mínimo, duas distinções. O que era vida e o que era abundância. Porque, do contrário, essa frase não faz qualquer sentido na boca de nenhum profeta, muito menos na dele. Porque se eu já tenho vida, e se eu já sei, porque hoje as Bíblias já não são traduzidas tal como eram no original, mas lá no original nós já sabíamos que nós éramos infinitos, ou seja, não temos fim na nossa vida. Bom, se eu não me acabo nunca, ele está dizendo que eu vou ter vida, ele não está dizendo nenhuma novidade. Isso não vai importar em absolutamente nada para mim. E se eu tenho vida em abundância, mas se desde que eu fui criado eu nunca mais vou desaparecer, vou viver eternamente, também não faria sentido a vida em abundância. Mas aí as igrejas se preocupam. Não, mas ele está falando que nós tenhamos vida moral. Aí nós dizemos, faz sentido. Mas e uma pessoa que tem vida e que não é moral? E que ela se sente muito bem na vida que vive. E ela muitas vezes não está dentro de um conceito que é eleito como moral, mas que a despeito disso ela tem uma postura ética e moral muito melhor do que aqueles que se dizem viventes da classe moral. Como é que a gente vai entender então que Jesus queria dizer exclusivamente que ele estava falando da vida moral? Aí a gente cai para a vida espiritual. Ele está falando isso porque se nós seguirmos ele, quando nós desencarnarmos, aí nós vamos ter uma continuidade de vida. Bom, mas isso se eu não acreditar nele, eu vou ter do mesmo jeito. E depois fica meio sem sentido eu imaginar que eu estou aqui passando pelas perrengas que eu passo, para amanhã ir para um mundo espiritual, e aí lá então eu vou ter essa vida. Então não faria sentido ele ter vindo, bastava ele ficar esperando o nosso retorno. Quando nós chegássemos lá, lhe daria o Evangelho. Então, a que vida Jesus que se referir? Por que eu estou colocando assim, logo nessa primeira citação, esse tipo de referência? Porque a gente não se dá conta de que a mensagem de Jesus, ela nem era essa mensagem pequena, nem era ininteligível, mas também não era a primeira figura que a gente pega. E normalmente a gente pega essa figura que a gente termina descobrindo o quê? Que eu não sei o que é vida, e nem sei muito menos o que é vida em abundância, portanto eu não sei o que é que Jesus veio fazer aqui.
Ou se eu sei o que é que ele veio fazer e não o encontro dentro da explicação dele, então eu estou totalmente fora da vida. O que está acontecendo? E isto, só essa reflexão aí, me leva obrigatoriamente para ter que repensar tudo. Afinal de contas, eu sigo a Jesus ou eu não sigo a Jesus? Mas o que é seguir a Jesus? A gente tem muitas imagens dele, me siga, siga-me. E a imagem que a gente sempre apresenta é tome a sua cruz. E a cruz a gente sempre imagina como o sofrimento e o peso ruim. Mas ele em nenhum momento ele disse isso, porque ele disse o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, venha com a sua cruz, essa cruz tem que ter associação com o que ele está dizendo. Essa cruz de alguma forma está simbolizando o processo de vida. E qual é o processo de vida? É eu necessariamente, vamos falar da nossa casa, é eu ser espírita? Ou será eu, talvez, me ter uma melhor consciência de que eu sou espírito? Qual é a diferença que vai fazer eu saber que eu sou espírito, ou que eu sou espírito, ou eu sou, ou deixo de ser qualquer outra coisa? Toda a diferença vai ter na hora que eu entendo que ele tinha um objetivo quando dizia isso. Mas vamos ver mais algumas outras referências dele. Jesus disse, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Jesus escondeu dos doutos e dos prudentes. Para a gente manter o mesmo padrão, vamos ver o que é que o Ruais diz que é douto. É aquele que possui extensos conhecimentos, que é muito instruído, sobretudo em matéria de história e de literatura. É um erudito. E o que é um prudente? Que tem prudência, que não procura o perigo, cauteloso, sensato, ajuizado. Quer dizer que Jesus agradeceu a Deus por ele não ter revelado essas coisas para essas pessoas. Mas os nossos critérios de vida dizem que o melhor critério que a gente pode é procurar um douto e um prudente. E Jesus agradeceu porque não foi dado para eles. E ele não só agradeceu, como ele personificou isso. Ele escolheu 12 discípulos, dentre os quais só tinha um que era considerado douto e prudente. Judas Iscariotes. Foi o único. Todos os outros estavam dentro do padrão contrário a isso, que foi exatamente o que ele agradeceu a Deus. Nossa, mas a gente parece que entra de repente num mundo de incoerência. Eu nem sei mais agora o que é a minha vida, eu não sei o que é que eu vou ter como vida em abundância, e eu ainda vou ter que aguentar Jesus dizendo, olha, que bom que o Senhor não revelou isso aos doutos e aos prudentes, mas aos simples e ignorantes. E ele disse, não entendam que eu não disse isso. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos, por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi dado. Mas, nossa, o reino do céu, que seria a essência mais profunda, as pessoas que teoricamente teriam condições de conhecer, a esses foi negado. E ele ainda agradeceu a Deus por não ter dito. Mas quando a gente chega hoje no sentido de religião, e aqui no sentido bem genérico das religiões constituídas, a gente vê que todos os grandes mistérios estão o tempo inteiro nas mãos dos doutos e dos prudentes. E aí são os papas, são os líderes, são os pastores. Esses são os que têm o conhecimento. E como é que eles nos dão esse conhecimento? Em migalhas. E dentro da visão deles. E aqui incluem-se os espíritas. Não estamos excluídos. E olha que ironia, vamos voltar para o ponto zero da minha abordagem. A gente tem uma Bíblia, que a gente discute muito a origem, o contexto em que ela foi formulada, traduzida, adaptada, e temos uma obra espírita que a gente sabe todo o seu contexto. E a gente, em vez de se considerar o simples e buscar nisso a base, a gente fica indo buscar nos doutos e nos prudentes. E os doutos e prudentes que não admitem questionamentos. Eu não posso lhe perguntar por que você entende desse jeito. E Jesus vai e complica mais ainda na mesma citação. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ficará na abundância.
Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Será que a gente tem condições de aplicar isso literalmente na nossa instituição religiosa, seja ela de que princípio for? Porque se Jesus foi o ponto maior, por que a gente não consegue copiar o modelo dele? Esse modelo é estúpido, porque a gente não consegue imitá-lo. Ou este modelo é tão avançado que a gente ainda não percebeu e a gente está se vangloriando por ser douto e prudente. E onde é que está o nosso doutorado nisso tudo? Perdido. Quando a gente olha hoje, por exemplo, para a indústria farmacológica, gerando riquezas enormes, fortunas e benefícios, a gente se esquece que tudo isso começou na observação de um caseiro que pegava uma folha e fazia um chá, e esse chá tinha o dom de tirar a dor de cabeça. Simplesmente alguém usou essa percepção, fez um engenho fantástico em cima disso, usou o que hoje é bem conhecido como marketing, e aí, a partir daí, o que era uma folha que caía, que não tinha valor nenhum, hoje é uma coisa fantástica. Aqui nos Estados Unidos foi quem mais valorizou o aloe vera. Uma coisa que no Brasil se jogava fora, literalmente. Não servia absolutamente para nada, a não ser as pessoas que viviam lá dentro do sertão e sabiam que aquilo tinha resultado. Então, de repente, alguém vem, vê e sabe e tira a vantagem do processo. E a gente diz hoje, mas nossa, se tivesse ficado lá, na ingenuidade, a gente não teria isso para o bem da humanidade. Quem trouxe para o bem da humanidade foram os doutos e os prudentes. E aí a gente começa a ficar, meu Deus, então Jesus veio complicar a minha vida porque eu não percebi que ele me colocou na contramão. Meu raciocínio é contrário ao que ele disse. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, ou seja, ele ainda vem por cima trazendo algo que é muito mais antigo, que ele diz agora, e isso nem é meu. Porque lá já dizia, ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Se nós vamos exatamente nessa linha que eu estou colocando, a gente vai chegar numa conclusão de que nós estamos terrivelmente perdidos. Mas se nós começarmos a também pescar tudo isso de uma outra forma, a gente pode pensar assim, bom, eu não tinha percebido que o evangelho era tão grave. E eu me tornei evangélico, no sentido aberto da expressão, e agora eu vejo que eu tenho que entrar dentro desse sentido de simples e ignorante, para poder o quê? Para poder crescer neste terreno. Porque parece que aí é que está a sutileza onde Jesus colocou. Nós, como doutos e prudentes, nós já éramos plantados numa outra terra. E não tínhamos como perceber a plantação que estava sendo feita. Agora, na hora que nós brotássemos juntos, portanto, éramos tão simples quanto aquilo que estava sendo plantado, aí era a grande oportunidade que eu teria de entender, porque eu veria desde o início. Quando Isaías disse, ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Será que por acaso a gente parar um minutinho e pensar, deixa eu ver se eu já passei por isso? E a gente vai descobrir que já. A gente descobre isso com um amigo, com um familiar, no emprego, o colega, e vamos descobrir também na religião, na casa, nas religiões, na política. E aí a gente vai vendo que nós estamos quase que o tempo todo ouvindo sem entender e vendo sem ver. Nesse momento que a gente achava que era péssima a ignorância, nós dizemos, não, então, peraí, então não é tão ruim ser ignorante. Tanto que Jesus advoga a pureza das crianças. As crianças, elas são ignorantes. Mas por que as crianças não permanecem ignorantes até o fim? Porque elas começam a compartilhar um novo saber. Qualquer pai hoje que tenha aí próximo da minha idade para frente e que compare os seus filhos com os filhos de hoje, percebe que é um mundo totalmente diferente. Qualquer criança hoje chega numa televisão e você não sabe por que ela quer trocar o canal, ela não procura tanto um controle, como ela prefere chegar lá na tela e passar a mão.
e ela acha estranho que ela passa a mão e a televisão não muda. Porque ela já começou a lidar com um conceito que para nós era totalmente impossível de nós imaginarmos. Me lembro bem que no primeiro filme de James Bond que eu assisti, quando ele no carro ele tira um telefone deste tamanho, que ele precisaria ser musculoso, né? E vinha com fio e tudo, e ele pegava aquele negócio ali, alô, nossa, esse pessoal viajou, como é que pode ter um telefone dentro do carro e esse fio está ligado aonde? E a gente nem tinha ideia de que hoje todo mundo não tem mais um telefone. Você tem um aparelho que entre milhões de coisas também serve para ser telefone. Ele até serve para ser telefone, engraçado. E quando você diz assim, você tem um celular, ninguém está querendo necessariamente fazer uma chamada telefônica. Você tem um celular aí, veja aí se a 75 a gente entra onde? Sim, mas é um celular? Sim, é um celular, porque aí você já tem tudo, tem GPS. E o pior é que daqui a pouco aquilo vai dar conta até dos nossos pensamentos. Não está longe. Não está muito longe de repente os aparelhos dizer, você estava nervoso hoje? Não, eu não estava. Estava assim, olha a cor do seu celular. O celular, ele vai medir o seu nível de irritabilidade até para que os casais se entendam melhor. Se quer separar, você diz, opa, ele já está vermelhinho, vou completar. Aí você já completa a dose. Se quer fazer as pazes, aí você atenua a coloração do celular. Porque isso a gente hoje pensa que é bobagem. Olhe lá, se daqui a uns meses, alguém louco não já pensou nisso e já tá vindo. Como é? Fazer uma aplicação para o iPhone. Pois é, amigo, já aplica, porque, olha, seria então tantas coisas tão simples. Por exemplo, eu estava agora recentemente em São Paulo, num seminário, e um grande amigo, um expositor, Agnaldo Paviani, ele brincando lá com o público, ele fazendo na palestra, ele diz assim, olha, mas vocês mulheres, é porque vocês às vezes não querem pensar. Lógico que eu não gosto de... Falou mal de mulher, eu já fico sério, eu não concordo. Mas ele disse um argumento tão forte que eu fiquei assim, olha, pela primeira vez alguém disse um argumento que eu vou ter que ficar calado. Ele disse, mulheres, vocês deveriam pensar e reivindicar mais seus direitos. Porque todo mundo faz bolsa de mulher e põe o fecho em cima. E toda mulher sabe que tudo que ela procura no bolso está embaixo. Então põe o fecho embaixo e está resolvido o problema. Mas ninguém pensa numa coisa desse jaez. E porque era tão simples, a bolsa tocou o celular, você vai fazer o que? Abre o fecho de baixo, pode deixar que ele sai na hora. Porque ele está sempre lá embaixo. Ele nunca... O problema é lembrar de fechar depois. Mas que era uma lógica. Então, a nossa pouca percepção da vida vai levar a gente para essa incongruência. Os nossos filhos de hoje, a gente diz, não, esse meu filho, eu acho que ele veio de um mundo tecnológico, espacial, espiritual, ou já veio de outro planeta. Não, ele está nesse. É porque todo mundo está percebendo que tudo muda muito rápido. Absolutamente tudo muda muito rápido. Então, o meu filho, se ele hoje olha, meu filho menor, ele olhar alguém datilografando, ele vai ficar olhando para aquilo com a curiosidade, ele vai, primeira coisa, perguntar, e onde é que está o monitor? Porque como é que você tem um computador sem monitor? Mas no outro momento ele vai dizer, mas é um barato esse computador do senhor, porque a impressora já sai na hora. Né? Quer dizer, você está digitando e já vai para a impressora, porque ele não consegue entender o processo. Enquanto que para a gente olha para uma máquina de escrever, já trabalhei muito nisso. Lógico que aqui talvez eu e Renato lembrem disso, mais ninguém. Né? Vocês um dia podem assistir um filme antigo, vocês vão ver os caras lá, e tinha umas que você tinha que ter, todo homem daquela época era musculoso, não era porque fazia academia, é porque tinha que datilografar, porque digitar você está ali, você parece até que está tocando piano e tal. Mas o tal de escrever na máquina era um negócio muito pesado. Como é que a gente quer que esse mundo mude se nós não estamos mudando? Porque essas frases de Jesus, elas se aplicam para nós hoje integralmente, do mesmo jeito, com a mesma força. Porque nós estamos olhando com os nossos olhos e não estamos vendo. Porque quando a gente olha o nosso filho que faz alguma coisa, a gente, meu Deus, sim, mas você queria que ele fizesse o quê?
uma coisa que não existe mais, não tem como ele fazer diferente. Ah, mas as crianças de hoje, quando nascem, elas já abrem os olhos. Pois é, você queria o quê? Que elas passassem ainda uma semana de olhinho fechado. Por quê? As crianças hoje já não precisam mais chorar para nascer. Não precisa mais chorar. Precisa o quê? Você tem que dar uma dosagem de oxigênio. Chegou o oxigênio no pulmão, não precisa chorar. Ela chorava para quê? Para o oxigênio entrar. Hoje os métodos de preparação já são indutivos a isso. Quando a criança nasce, ela diz, ah, beleza, o ar aqui tá bom. Ela já nasce agradecendo. Óbvio, porque todo o mecanismo caminha para isso. Mas a gente cria um saudosismo que não é necessariamente uma ingenuidade, é um querer desconhecer que o tempo está passando. E aí caímos aqui, literalmente, a gente ouve e não escuta, ou escuta e não entende, vê e não compreende, a gente diz, eu não acredito no que estou vendo. É tão comum essa frase, ou vocês nunca ouviram alguém dizer isso. Eu não acredito no que eu estou vendo, mas não acredita por quê? Porque tem outros que dizem, eu só acredito vendo. E tem outros que ainda pior, dizem assim, mesmo que eu veja, eu não acredito. Então, a gente mesmo cai no engodo e depois reclamamos de Deus, de Jesus. Então, voltando para a essência, Jesus diz, eu agradeço a ti, Senhor, porque não deu isso para quem já tinha melhores condições. Talvez, se a gente imaginar só essa evolução da máquina de escrever para um computador, imagina se Deus hoje pegasse o douto e o prudente de ontem e dissesse, está aqui toda a tecnologia para você desenvolver essa tecnologia a partir da máquina de escrever. Quer dizer, eu acho que Deus estava perturbado, porque ele jogou um negócio impossível de ser feito. Então ele pega as mentes que vêm vindo, que estão brotando dentro do próprio sistema. Não seria isso que Deus queria dizer na expressão de Jesus? Por que tirou dos doutos e dos prudentes? Porque o sentido de douto não era necessariamente o de ter já em você os arquivos, mas era que os seus arquivos já não mediam para interferir dentro do processo que estava sendo posto. Porque se a gente também não pensa assim, então Jesus está valorizando apenas a ignorância, o não saber, o ridículo? Não. Ele está querendo, e aí é onde está o recado sutil, ele está querendo é que nós nos desenvolvamos dentro do processo em que estamos inseridos. Porque a gente fica, se fosse naquele outro tempo, se for no tempo futuro. Ontem, no nosso comentário que nós fizemos lá em Miami, eu lembrei um diálogo que eu tive com uma amiga filósofa. Ela fez curso de filosofia e ela aplica filosofia tanto dando aulas como também de uma forma terapêutica. E a gente estava tendo um papo super interessante, vários assuntos, mas sempre ela buscando um enfoque filosófico, e ela disse que o que é interessante da história versus filosofia é que tudo parece que veio no tempo certo. E ela saiu colocando alguns fatos históricos e tudo o que acontecia no movimento filosófico de cada fato histórico. E aí, num dado momento, ela disse, mas o engraçado é que Allan Kardec foi alguém que talvez tivesse sido melhor se ele tivesse vindo num tempo depois, ou se o tempo que aconteceu a codificação tivesse sido antecipado a algumas razões filosóficas, e aí eu acrescentei, e científicas. Porque Allan Kardec nasce e desenvolve toda a sua lógica espírita em cima de uma filosofia chamada positivista, que era talvez o ápice da época, os raciocínios todos eram positivistas, e presos a um sistema físico muito restrito, que é o mecanicismo. Duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço, no mesmo lugar, na mesma hora. Aí vem depois, 50 anos em números redondos, 50 anos depois vem as teorias quânticas e a teoria da relatividade, que mudou praticamente todos esses conceitos. E aí permitiu as grandes evoluções, os grandes progressos vieram exatamente em cima dessas mudanças físicas e do comportamento filosófico que levou a gente a ter pensamentos diferentes. Aí a gente estava conversando e ela disse, se Allan Kardec tivesse vindo, talvez ele tivesse sido muito mais profundo. Eu digo, isso era verdade. Entretanto, aí nós não entenderíamos mais nada. Porque Allan Kardec, o que ele escreveu foi numa filosofia simples, direta e objetiva, e sem um conhecimento, sem um recurso de conhecimentos físicos que às vezes chegam a confundir nossa mente. Porque você chega para um
alguém de física quântica diz assim, vocês estão vendo esse arranjo? Vocês pensam que estão vendo, porque isto não existe. E aí você diz, tanto existe que eu pego. Você pegou, pegou. Você tem a sensação que pegou, mas não pegou, porque não existe. Como não existe? Não existe. E aí você sai desenvolvendo toda uma teoria de física quântica que mostra que você, realmente, eu estou vendo, estou tocando, mas não existe. E você chega a essa conclusão. E como isso, tantas outras lógicas que nos escapam por inteiro. Já pensou se Allan Kardec tivesse tomado pé desses conhecimentos, se tivesse colocado o Espiritismo com perguntas desse nível, a gente teria perdido de uma vez. Talvez a gente possa até dizer, graças, Senhor, te rendo por Allan Kardec ter nascido numa época que nós éramos cegos e surdos, porque ainda não tínhamos uma filosofia mais profunda, nem uma ciência mais preciosa. Porque se ele tem vindo ali, a gente teria se perdido. Talvez esteja aí uma outra forma de nós vermos o que é que Jesus queria dizer entre os doutos e os prudentes. Porque eles saberiam um conceito tão lá na frente que nós nos perderíamos. Então o que é que ele faria? Ele dá agora para que a gente perceba com o nosso olho e não fiquemos simplesmente à deriva de um conceito que a gente não vai ter como alcançar. É interessante a gente entender que o Evangelho, aparentemente, ele está colocado como algo muito direto e no final tem algo muito mais complexo. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se a gente quiser continuar lendo, a gente vai até o fim. Mas se a gente pegar só no começo, quando ele diz, Jesus já considerava que naquela época isto estava sendo vencido. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Ou seja, odiar o inimigo estava vencido. Do mesmo jeito que eu ainda posso ir mais longe, amar ao próximo também. Porque o conceito era outro, era mais avançado. E aí ele põe o conceito, amai os vossos inimigos e não o próximo. Então era um conceito muito mais lá na frente. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É um conceito novo, revolucionário, que acabaria, pelo menos na hipótese dele, qualquer ideia de rancor e ódio de nós para com qualquer um de nós outros. E de repente a gente descobre que isso ainda não passou. Porque a gente se melindra, a gente se magoa, a gente se ofende, a gente leva a mágoa para casa, a gente diz, ai meu Deus, eu vou ter que ter muita paciência. E fica aquele negócio remoendo, e a gente come um pedaço de uma asa de galinha e tem uma diarreia e não sabe por quê. É porque ela está sendo processada junto com rancor. E aí a galinha diz, o rancor é teu, não é meu, mas já que você quer, então jogue para fora. E aí vai ela junto. E aí a gente tem uma belíssima de um diarreia e acha que foi a galinha que foi mal cozinhada. Na realidade são os nossos pensamentos. Quando eu uma vez fiz uma palestra só sobre isso aqui, eu coloquei o seguinte esquema. É muito difícil a gente entender amai os vossos inimigos. É difícil. Eu digo, então vamos fazer aqui fazer um raciocínio, porque o Evangelho ele é tão perfeito que tanto faz você pegar um capítulo aqui, uma frase aqui, um versículo aí, você pode misturar, põe tudo numa trituradora, quando você abrir, dá certo. E aí, em cima desse raciocínio, eu fiz, então deixa eu fazer, em vez de fazer amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, eu disse, deixa eu começar pela parte mais fácil. A parte mais fácil é o quê? Eu orar porque me persegue e calunia. Eu digo, então vou começar o exercício por aqui. Quem é que me persegue? Me persegue a pessoa que quer me destruir, me persegue a pessoa que quer tomar meu emprego, a pessoa que me atrapalha, o fiscal da imigração que está doido para mandar eu de volta para o Brasil, só porque eu não tenho um papel verde, né, que nem é verde. Né? Aí esses aí estão me perseguindo. E os que estão me caluniando é os que estão falando mal de mim, estão inventando história, estão levantando falso testemunho. Às vezes não é nem uma pessoa que eu conheça,
Mas tem pessoas que sabem e não gostam da gente e falam mal mesmo. Ok, essas pessoas eu vou orar por elas. Vou orar. E a gente pensa que não funciona, mas funciona. É impressionante como uma oração. Agora, e mesmo que no início seja aquela oração meio travada. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que orar por aquela pessoa. Meu Jesus, dá-me força, porque eu quero pedir para aquela criatura. Eu vou pedir, Senhor, por enquanto ainda assim, mas eu peço. E aí você pede. Só Jesus sabe como foi o pedido, mas vá lá, peça, ore, né? E vá indo. Porque um dia a gente termina, eu já está tão acostumado a pedir, eu peço por todos os desgraçados que me perseguem. Então, a gente sai adjetivando, até que um dia a gente chama, são meus irmãozinhos. A gente gosta, né, de chamar de irmãozinho. Porque quando você chama alguém de irmãozinho, você não está dizendo nada. Ah, fulano é meu irmãozinho, sim. Mas é irmãozinho como? É o irmãozinho sofredor. É o irmãozinho que é o irmãozinho obsessor, né? E o irmãozinho, não, irmãozinho é filho da minha mãe, tudo é irmãozinho. Aí fica uma indefinição, pelo menos fica mais fácil, mas a gente ora pelos irmãozinhos, vamos orando. Ok. Eu vou orar pelos que me perseguem em calúnia, porque eu já sei quem são. Agora, para as pessoas que me odeiam, essas eu vou fazer o bem. Como é que eu posso fazer o bem para alguém que me odeia? Porque normalmente quem me odeia nem eu consigo chegar perto, nem ela me permite a aproximação. Uma das melhores quebras de preconceito dentro da área dos que me odeiam é você falar bem da pessoa. Por exemplo, eu chego ali para Marcos, eu digo, Marcos, olha, eu encontrei uma pessoa aqui, rapaz, e o cara disse poucas e boas de você. Marcos, ele tem duas opções. Ele pode dizer para mim, aquele infeliz, eu dei todas as condições que ele queria e ele não soube aproveitar e agora está se batendo comigo. Rapaz, o pior é porque ele disse que se lhe encontrar, ele lhe mata. Então é um ódio. Outra opção de Marcos é dizer, rapaz, olha, eu não tenho mágoa nenhuma dessa pessoa. Inclusive, eu estou sabendo que ele está assim porque ele está com uma doença muito grave. E como eu sei que se eu mandar um medicamento ele não aceita, e eu sei que ele está numa situação financeira ruim, eu vou, como você é amigo dele, eu vou te dar uma força para você ajudá-lo, mas não diga que eu fiz nada. E mesmo que ele nunca diga um para o outro, ali vai um volume enorme de fluidos, de energia. E aí você não sabe por que a pessoa lá, de repente, ele se lembra de você. Rapaz, tem uma pessoa que eu não gosto. Aquele Marcos, eu vou dizer uma coisa. Mas não se preocupe com ele, não. Não, eu já odiei muito mais. Aí você já vê, você vai fazendo bem e de repente você vai desmontando e desmonta. A gente pensa que é brincadeira, mas é sério. Essa experiência eu costumo fazer, e eu falo muito nas minhas palestras, eu faço isso quando muitas vezes eu vou ao supermercado com mais tempo. Nem sempre a gente vai no supermercado com todo o tempo do mundo, mas tem dias que a gente vai com tempo. Quando eu vou com tempo, eu procuro o atendente de caixa que estiver mais nervoso. Porque normalmente tem duas vantagens. O mais nervoso, eu posso exercitar o que eu quero. E depois, normalmente a fila é menor. Porque você está lá na fila, quando você vê o cara muito nervoso, se você estiver muito nervoso, você fica. Se você não tiver, diz, ó, eu não vou ficar nem aqui para não me azedar. E você sai. Aí todo mundo vai chegando, quando chega... Mas por que essa fila está pequena? E que olha e diz, não, eu vou para a grande mesmo. E aquela fila fica pequena, porque uma pessoa que atende mal, ela expulsa as pessoas. E aí eu entro. Mas na hora que eu entro, eu já entro vibrando. Olho para a pessoa, olho e desfaço. E no que eu olho, eu mando lá minhas frequências para ela, né? Eita, que coisa boa. Daqui a pouco você vai sorrir. E se a pessoa olhar para mim, eu olho para o outro lado, e eu desfaço, e daqui a pouco eu estou olhando de novo. E vou indo, até que chega a hora. Quando chega a hora, eu digo, bom dia, tudo bom? Tudo. Digo, eu não ouvi sua resposta. Tudo bem, por quê? Digo, ainda bem que está tudo bem. Eu estou vendo pela sua simpatia que está ótimo. Aí a cara fecha mais um pouco, né? Aí você dá o contra-ataque. Olha, também aqui para nós, se eu trabalhasse no caixa e tivesse esses clientes que passaram aqui, cada um com a cara mais fechada do que o outro, eu também ficava nervoso. Mas eu não estou nervosa. Não, eu estou percebendo. E ali você vai provocando, e provoca.
Vai chegar uma hora que a pessoa vai perguntar para você algo do tipo, e você está querendo o quê, então? Se me perguntar isso, eu digo, eu quero um sorriso. Mas eu não estou aqui para sorrir. Eu digo, tudo bem, você não está, mas você perguntou o que é que eu quero. Pior seria se eu perguntasse, se você me perguntasse o que é que eu quero, eu dissesse que quero dinheiro. Você não ia me dar dinheiro, ia? Claro que não. Eu disse, então me dê um sorriso. Mas o senhor é terrível. Eu disse, não, eu sou bonito. Olhe com bons olhos. E dali, daqui a pouco, você vê a pessoa estar alegre e os próximos que vierem entraram na onda. Você quebrou uma onda de ódio. O pior é que a gente entra e sai pior, porque a gente diz, mas não é possível, a pessoa trata desse jeito. Então, por que você entrou na onda? Mude a onda, mude o clima. Se aquele mundo não é bom, mude o mundo. E como é que você muda o mundo? Colocando o seu mundo para fora. E não querendo que o outro venha para seu mundo. Faz teu mundo melhor. Né? Depois que eu faço bem a quem me odeia, aí eu chego para amar os meus inimigos. E aí eu penso, bom, a pessoa que falava mal de mim é o meu inimigo. Não. Quem falava mal de mim era o caluniador. Não, aquele chefe lá que me persegue, aquele outro que me tirou o emprego, aquele outro que está me denunciando, tá, esse está ali, nos persegue. Não, mas aquela pessoa me odeia. E eu odeio ela também. Está no segundo nível. E o inimigo, quem é o inimigo? Bom, meu inimigo E aí a gente começa a descobrir que não tem inimigo lá fora. O inimigo está cá dentro. E aí foi isso que Jesus disse, amai os vossos inimigos, porque os vossos inimigos estão dentro de você, por isso você não pode ter ódio por eles. Porque na hora que você se amar, veja que a gente cai numa frase super comum, na hora que você ama tudo e todos. Então na hora que eu estou com raiva de você, na verdade, eu estou com raiva de mim. Porque se eu não tiver com raiva de mim, eu não tenho nenhum motivo para ter raiva de você. Veja uma pessoa quando está terrivelmente apaixonada, que os olhos brilham. Você diz, nossa, o que foi que houve? Nada. Mas você fez uma prova, você viu que nota ruim, você trouxe, depois eu recupero. Nada lhe afeta, nada, absolutamente nada lhe ofende. Agora, quando você está nervoso, está com raiva, você está em casa, imagina a mulher está em casa e o marido chega com um buquê de flores. Você diz, o que é isso? Não, são as flores. Para quê? Aí já não adianta. E aí você diz, mas eu vou vencer. Aí você no outro dia traz de novo. Ele diz, as de ontem ainda estão boas. Ele disse, é porque vai que se murchar já tem outras. Você está querendo me comprar? Não, de forma nenhuma, eu comprei as flores para você. Aí se ele mudar e for dar chocolate, ela vai perguntar, tem veneno aí dentro? Porque você está de mal com a vida. Ainda que você diga está de mal porque ele fez alguma coisa, porque o homem sempre apronta. É impressionante. Como o homem apronta. Homem, Luigi, não faça essa cara de santo porque o homem apronta. Entenda por aprontar aí um universo de situações. Eu até já disse que nas próximas encarnações eu só venho como homem. Por quê? Porque eu não suportaria nunca um homem na minha vida. Porque é um negócio... Então, eu não sei, vocês mulheres são fantásticas, vocês aguentam um homem. É um negócio impressionante. Quando eu olho para Ionara, eu digo, meu Jesus Cristo, eu fico assim pensando tanta coisa, de como pode, Senhor. Mas é isso mesmo, a justiça divina é assim. É por isso que diz ali, amai os que os perseguem. Ouvindo isso. Pois é, já que eles são mineiros, me mandaram um CD de piadas de mineiros e goianos, que morreram 3 mineiros, 3, de Governador Valadares. E os 3 chegaram lá no céu e foram falar com São Pedro, que conseguiram vararam umbral, vararam purgatório, vararam tudo, chegaram no céu. Mineiro dá drible em tudo, chegaram lá. Aí São Pedro disse assim, olha, aqui é o seguinte, vocês podem fazer tudo, vão ficar aqui, ninguém vai expulsar vocês. Agora,
não pode nem pisar, nem atacar, nem agredir nenhum pato. Ele disse, mas tem pato aqui, disse, quando vocês passarem dessa porta, vocês vão ver. Quando abriu a porta do céu, mas tinha pato. Aí era pato. E parecia que estava chegando mais 3, né? Porque era pato demais. E aí, o primeiro mais nervosinho, ele querendo tanger os patos, e os patos não sabiam, ele ficou nervoso, deu um chute no papo de um pato, e o pato foi embora. Mas mal ele chutou o pato, São Pedro já chegou com uma mulher horrorosa, sem dente, cabelo todo tramenhado, e já veio com algema e pronto, agora para o resto da eternidade vocês estão juntos. E o mineiro disse, meu Jesus, por que o senhor não disse logo qual era o pecado? Aí qual era a punição? Aí o outro chegou e disse, olha, eu mesmo vou ter muito cuidado para andar aqui. E ele saía andando, ele olhava, enquanto o pato não saía, ele não trocava o pé, mas conseguiu andar 2 dias. Mas no terceiro dia ele já com as pernas, porque cansa. Quando você anda muito devagar, cansa mais do que andar depressa. E aí o mineiro tropeçou e caiu em cima de 2 patos. Mas São Pedro aparece na hora com a algema, aí veio com uma mais feia ainda. E crau, o resto da eternidade. O outro, que aí São Pedro só tinha dito, olha, depois de certo tempo, vencido o prazo, se você não maltratar nenhum pato, aí você está numa boa. Ai, que bom. Aí o outro chegou e disse, olha, eu só vou andar arrastando os pés e vou andar o mínimo possível. E ele ficava lá paradão. Quando ele precisava fazer alguma coisa, ele saía arrastando para não ter perigo de tocar nos patos. Aí, de repente, aparece São Pedro. E aparece São Pedro com uma mulher bonita, né, bem feita, jovem, perfumada. E disse, pronto, agora vocês vão viver aqui o resto da vida. E disse, Senhor, o Senhor ouviu minhas preces. Graças a Deus, que bom que eu não maltratei nenhum pato. Mas, meu amor, e aí? Nós vamos agora aqui viver. O que foi que você fez? Ele disse, eu entrei aqui, eu pisei nos 3 patos e agora eu estou... Quando eu vejo assim, aí eu digo, Luigi não pisou em nenhum pato. Maionara caiu na cabeça de um deles. Isso foi só para descontrair, mas... Os nossos inimigos estão dentro do nosso próprio mundo. Nós somos os grandes inimigos da nossa vida. E olha que Jesus aqui, ele volta para o nosso conceito lá de João 10:10. Façam isso para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, mas eu já sou filho dele. Parece que Jesus volta para a mesma pisada. Eu já sou filho dele. E ele faz com que se levante sol para os bons e para os maus e que chova sobre justos e injustos. Então, qual é a lógica? Não tem lógica nenhuma, porque se eu for bom ou se eu for mal, se eu for justo ou se eu for injusto, Deus vai me dar tudo do mesmo jeito. Eu já sou filho dele. Mais uma vez, Jesus queria dizer mais alguma coisa. E que coisa era essa que Jesus queria dizer? Quer dizer que então que se eu for um cara legal, aí Deus vai dizer, yes, esse daí é dos meus. Mas todos somos dele. Se todos somos dele, não seria necessariamente isso que ele estava querendo dizer. Bom, então o que é ser filho de Deus para que o sol se levante para quem é bom e para quem não é bom? Para quem é justo e para quem não é justo? Nossa, Jesus complica muito a nossa vida. Ele manda que eu me ame no final das contas, se eu fizer esse raciocínio que nós fizemos. Porque se eu me amar, eu serei considerado filho dele. Mas eu já sou. Mas peraí, eu já sou no que diz respeito a ele ter me criado. Mas será que eu já sou no sentido de me sentir sendo? Talvez aí esteja a diferença. Porque nós somos todos filhos de Deus. E o melhor, não importa o que eu faça da minha vida. Não importa. Agora, se eu sou filho dele, eu tenho que estar na sintonia com ele. Portanto, cabe a mim me considerar filho dele. Porque ele vai me fazer chuva e sol do mesmo jeito. Mas eu não paro para pensar isso. E aí eu crio o que em cima do meu universo pessoal? Um mundo de culpas. Aí eu vivo me culpando o tempo todo, me cobrando por absolutamente tudo. Ainda que eu faça uma coisa que seja plenamente errada e equivocada.
E ainda que eu tenha tido a intenção de fazer errado e equivocadamente, ainda aí vai ter sol para mim e vai ter chuva também. Então o problema não é necessariamente o que eu faço, mas o que eu faço com isso que eu faço. Porque Paulo é um dos grandes exemplos do cristianismo. Paulo matou muitos. Ele estava no ápice do lado mal, dentro do que a gente consigna sendo bom e mal. E de repente, nada mais do que de repente, esse homem vai para o outro lado. E o que foi que houve com esse homem? A gente acha que foi um milagre, foi uma interferência do divino que mudou a personalidade dele. A personalidade de Paulo não mudou em nenhum momento. Ele apenas disse, bom, fazer isso é o mesmo esforço que eu tenho para fazer isso. Só que eu fazendo isso aqui, eu adquiro uma condição que aqui eu perco. A de me reconhecer como filho dele. E não que eu deixe de ser ou que eu tinha deixado quando eu estava antes. Porque Paulo, quando era Saulo, ele era honesto, ele era íntegro, porque era naquilo que ele acreditava. E nós, às vezes, dizemos que acreditamos, mas não somos íntegros com isso. Haja visto esses pequenos textos do próprio Novo Testamento. A gente não suportaria ter para o nosso apoio pessoas sem condições, porque a gente quer os melhores. E o exemplo de Jesus não foi nessa direção. Ele queria os mais simples. Pega um Pedro, um pescador de nascença, e um pescador não de escala industrial, um pescador que praticamente pescava para manter a família, tão somente. E esse é o homem que ele exerce sobre ele uma das maiores confianças. E o outro a quem ele se permite a maior intimidade era o mais jovem de todos. Mas nós não seguimos o Evangelho, nem a Bíblia. Porque se alguém diz assim, você não tem condições de fazer isso, a gente começa a acreditar que não tem. Então, se alguém chegar e disser assim, um homem com 85 anos, esse homem de repente desafiou todo o poder estabelecido e mudou todo o poder aos 85 anos. A gente vai dizer, impossível. Isto é totalmente impossível. Mas alguém vai dizer, não diga isso para Moisés. Se alguém disser que um jovem pequeno, inexperiente, iria fazer uma luta com o mais forte, mais poderoso e mais agressivo dos homens de sua cidade, iria enfrentá-lo, iria derrubá-lo e vencer, a gente diz isso é impossível. Mas não se pode dizer isso para Davi, porque ele destruiu Golias. Se a gente disser, usando uma linguagem já bem espírita, que pessoas simples do campo, que vão cuidar de animais durante a noite para que eles não se percam, que de repente vai aparecer espíritos sob forma de estrelas para lhe trazer o advento de um grande espírito que irá mudar a face da terra, a gente diz isso não é possível. Mas jamais poderá ser dito para os pastores de Belém. Será que a gente tem mesmo que acreditar que o que dizem que nós não podemos, nós não podemos? Será que o excesso de estudo, talvez mal feito ou precipitado, de todas as doutrinas, não tem criado muito mais constrangimentos na nossa alma, na nossa vida, do que tudo o que tem aí, que é a abundância da vida, conforme ele colocou em João 10:10? Será que não estão roubando de nós, olha que expressão comum, linda e totalmente desprezada, a alegria de viver? Estão roubando da gente. E estão roubando não por maldade, estão roubando porque estamos nos colocando como doutos e prudentes no sentido ruim da palavra. Não, não faça isso, você não pode. Não, não vá por aí porque vai dar errado. Não, não seja assim porque o caminho não é este. E a gente começa a acreditar. Aerodinamicamente, todo mundo sabe, um besouro jamais voaria. Se você submete um besouro a um estudo aerodinâmico, ele não voa. Mas besouro não conhece aerodinâmica e, portanto, ele voa.
Quantas coisas a gente pode? Quantas coisas a gente pode ter de vida em abundância? Mas a gente está abrindo mão o tempo todo. Porque a gente não acredita que Deus vai dar sol e chuva para todos, indistintamente. E nesses todos, indistintamente, estamos cada um de nós. E Ele não está dizendo que nós não sejamos bons. Ame os vossos inimigos, faça o bem pelos que vos odeiam, orem pelos que vos perseguem e caluniam. Então Ele não está dizendo que a gente seja qualquer coisa. Se você quer ser qualquer coisa, você vai estar sob a mesma solicitude divina. Mas, se você quer se reconhecer como filho do Pai que está nos céus, reconheça-se. Faça a diferença. Mas não fique triste por isso, pelo contrário, fique, usando mais uma vez a expressão de Jesus, de Lacordaire, do Evangelho segundo o Espiritismo, fique em transportes de alegria. Olha que o Espírito não quis nem dizer fique alegrinho, fique animadinho, não fique em transportes de alegria, era um superlativo do prazer. Quantas pessoas estão querendo roubar isso de nós em nome de Jesus? Ele que nos recomendou que nos amássemos uns aos outros, antes disso, na ordem cronológica do Evangelho, ele disse, amem-se como eu os amo, como eu os tenho amado. Porque ele não era um professor comum. O professor comum diz 2 mais 2 são 4. Uma equação de primeiro grau se resolve assim, uma equação de segundo grau se resolve assim, porque esse teorema foi apresentado desse jeito. A pedagogia dele era diferente. Faça. Faça como eu faço com você. Então ele dizia o que era vida em abundância. Porque ele era o retrato mais fiel dessa vida em abundância. Mas a gente fica sem entender, não os afadigueis pela posse do ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Será que ele estava dizendo que a gente não deveria se preocupar com nada disso? Não. Ele disse, não vos afadigueis. Para a gente usar uma expressão, não entre em estresse por conta disso. Não vale a pena. Mas ele não está dizendo, não é para não ter. Não preparei saco para uma viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados. Por quê? Porque o quê? Porque aquele que trabalha merece sustentado. Se você trabalha, não se preocupe. Mas como assim? Eu tenho que me preocupar. Aí você vai se preocupar tanto. Aí você vai se preocupar quanto eu vou ganhar, como eu quero ganhar, como eu quero juntar. E você perde a vida e mais ainda perde a abundância da vida. Então Jesus não disse em nenhum momento que a gente não deva ter preocupação com o ter, mas que a gente não se estresse por isso. Mas quantas vezes a gente chega nas tribunas, tanto espíritas como de outras religiões que falam em Jesus, porque Jesus disse, não carreguemos dinheiro, porque o dinheiro é o símbolo da perdição. O outro da outra igreja diz, o dinheiro é a força demoníaca que aniquila o homem. Aí a gente sai, eu não quero nem pegar mais no dinheiro, porque tem até nojo, né? E aí vai morrer de fome, por acaso? E o pior é que aquele que diz que o dinheiro é mau, diz assim, olha, o dinheiro é tão mau que quando vocês saírem, vocês deixem aqui mesmo, para não levarem contaminação mais para lugar nenhum, né? Então, largue as contaminações aqui dentro da casa. É porque a gente pega Jesus e parece que a gente não entende o que ele quer dizer. E a gente não entende por quê. Aí a gente, para se esconder, a gente vai e esconde. Ah, mas eu vou deixar de ir lá para o centro espírita. Não, porque estão dizendo lá que eu tenho que viver miseravelmente. Aí você vai viver miseravelmente. De outra forma. Você está trocando uma miséria por outra. Tem pessoas que têm a miséria de ter dinheiro, tem a pessoa que tem miséria por não tê-lo, e tem o que tem a miséria porque quer ter e não consegue nunca. Então a miséria ela está em todo canto. Então o problema não é você ter, não ter como ter, o problema é você não se afadigar. Mas a gente parece que não consegue ler assim. Ao entrardes em qualquer cidade, aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo.
A gente diz, que legal. Mas aí quando chega lá no final, se ninguém te recebeu bem, bata a poeira dos vossos pés. Aí a gente toma isso literalmente. A gente vai na casa de uma pessoa, não gostou, aí simplesmente sai e bate os pés, pronto, aqui eu não volto mais. E leva todo o rancor que acumulou no peito. Não era a sandália do pé que ele estava falando. Ele estava falando era exatamente aquilo que lhe move. E a gente nem se dá conta quando ele estava falando da sandália dos pés, ele estava falando no seu meio de movimento. Não adianta de nada eu sair e continuar me movimentando em quê? No rancor, na mágoa, na rivalidade, no desprezo, na acusação. É esse o pó que a gente tem que bater. Mas por que a gente é tão literal quando pega o Evangelho? E não somos literais com uma coisa boa. Eu chego na sua casa, vou entrando pela primeira vez, que a paz de Deus esteja nessa casa. A pessoa já toma um susto, porque você está desejando uma coisa que ninguém deseja. Parece que você desejar paz é uma desgraça. Peraí, como é que é? Você é o quê? Como assim? Se as pessoas me fazem certas perguntas, eu sempre deixo a pessoa mais embaraçada do que eu. Eu faço muito isso, eu vou no restaurante, eu vou para o restaurante, os meus filhos pequenos, os grandes, todos eles sabem que a gente tem o hábito da oração no almoço. E a gente almoça no restaurante. Chega no restaurante, aí está servido o prato, se alguém vai comer, diz, não, falta rezar. Todo mundo já olha assim. Como é? Falta rezar. E aí eu de propósito disse, reze. Aí fica lá os pequenininhos rezando em voz alta num restaurante. As pessoas ficam apavoradas. Meu Deus, o que é isso? Que coisa do outro mundo é essa? É porque nesse aspecto a gente não pega a parte positiva de forma literal. A gente só pega a parte negativa. A gente acha que é realmente tirar a roupa, lavar a roupa para tirar a poeira, limpar os pés, mas o rancor continua. Só que a minha roupa, quando eu desencarnar, ela não vai comigo. A minha sandália também não vai. O que vai comigo é o meu movimento interior. E era isso a que Jesus fazia referência e parece que a gente não se percebia. Outra coisa que se toma muito literal, disse também aquele que convidara, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, e fique inimizado de todos eles. Só faltou ele dizer isso. Porque imagina a gente fazer uma festa. Quem é meu parente? É fulano, fulano. Não chama. E os irmãos? Não, também não. E os tios? Esse menos ainda. E a gente vai chamar quem? Só quem a gente não conhece. Mas vai ser uma beleza essa festa. Mas vai ser maravilhosa. Então ninguém chama ninguém conhecido. Será que era isso que Jesus estava querendo dizer mesmo? Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Ok. Então vamos imaginar um festim, não isso, mas vamos imaginar um festim emocional. Se você tem algo de emocional, de rico para dar, você vai dar para quem? Para quem já tem. Aí você chega uma pessoa para você com sofrimento terrível. Você está sofrendo muito? Não, então não tenho nada para você. Porque qual é a maior festa que nós podemos viver do que a festa dentro de nós mesmos? Então, ele não estava falando de fato de uma festa. Ele vai, que ele provocava mesmo, né? Um dos que se achava à mesa, ouvindo estas palavras, disse, feliz do que comer do pão no reino de Deus. Esse um dos que é muito simbólico. Parece que somos sempre uma minoria. A gente está muito mais preocupado em estar bem com quem nos sentimos bem do que em ajudar a estar bem quem não está bem. E que é a grande proposta do festim. Deixai que venham a mim as criancinhas, para que eu as abrace e as toque e as cure, se a gente pega o texto completo. Ele queria o quê? É porque ele não queria adultos? É porque ele ia passar a mensagem para as crianças? Talvez fosse o caso, já que ele queria os simples e não os doutos e os prudentes, mas ele não passou para as crianças. Ele passou para os adultos, que tinham capacidade de quê? Literalmente, de ouvir e não entender, de ver e não enxergar. Quando a gente sai juntando o evangelho, tem horas que dá um nó na cabeça da gente, meu Deus, é mesmo, mas
Então quer dizer que as crianças, se elas vissem e se elas ouvissem, elas entenderiam. Será que as crianças seriam então os doutos? Ou será que as crianças estavam ainda numa outra percepção? É a percepção da germinação, do brotar, do surgir junto, do fazer-se. Na hora do fazer-se, a criança é bem-vinda. Tanto que você, para isso, precisa ir para o mundo delas. E a gente vive hoje o que com as nossas crianças? Querendo que elas venham para o nosso mundo. E não dá certo. Quem é pai de criança pequena sabe que não dá certo. Tente fazer uma criança pequena de adulto que você vai ver que criança problemática vai ser. Mas ao contrário disso, faça como manda a moderna pedagogia. Em vez de você estar aqui uma criança, o que é que você está fazendo? Você se ajoelha e fica na mesma altura dela. A percepção dela é totalmente diferente. A assimilação da frequência é diferente. Então Jesus não queria era que nós trouxéssemos as crianças para o nosso mundo, mas que nós fôssemos para o dela. E quando a gente vai fazer uma psicanálise, uma psicologia, uma psicoterapia, o que é que os grandes psicoterapeutas querem? Que a gente volte a ser criança. Por quê? Porque foi lá que teve a má formação, na grande maioria das vezes. Então Jesus, até nisso, também era um grande psicoterapeuta. Ele dizia, deixa que venham as minhas criancinhas, venha a criancinha que está dentro de você para que a gente corrija esse homem que está dando trabalho hoje. Olha que ensinamento fantástico. Quando um cego conduz outro cego, caem ambos no fosso. Mas isso ele não disse observando o fenômeno. Ele foi mais cruel. Ele disse, deixai-os. São cegos conduzindo cegos. E aí a gente fica preocupado em querer fazer ver quem não quer ver. Não nos preocupemos com isso. Não é desprezá-los, é estarmos atentos. Porque quando eles caírem no fosso, vai caber a nós o dever de socorrê-los. Mas quantas vezes a gente só aprende depois que cai no fosso? Você quer cair? Caia. Se alguém está querendo lhe levar, você quer ir? Vá. Eu tenho que cuidar daqueles que não querem ir, daqueles que querem se recuperar. É mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha. Mas que buraco de agulha é esse? Fazer daquele jeito ali era burrice. Então Jesus estava querendo dizer outra coisa. Ele estava querendo dizer que nós temos mudanças de perspectivas para que as coisas aconteçam. E que ficou muito bem explicitado quando ele falou da porta estreita. A porta estreita nada mais é do que uma questão de perspectiva. Essa porta aqui é exatamente do mesmo tamanho daquela última porta que a gente não vê. Mas quando eu estou em pé bem aqui, essa porta é grande. E quando eu olho para lá, aquela porta é pequena. Mas quando eu saio daqui e chego lá naquela porta, aquela porta é igualmente grande. Porque se não fosse, Deus não era Deus. O que Jesus estava dizendo é, tenha uma perspectiva diferente para a sua vida. Porque na hora que você se aproximar da porta pequena, ela não é pequena, ela não é estreita, ela não é apertada. É porque você está longe dela. E como essa está perto, pede pouco esforço. Aquela outra pede mais esforço. E quando ele dizia isso, ele não estava dizendo, não vá lá. Ele estava dando um estímulo. Vá, você consegue chegar. E na hora que você chegar, você vai ver, a porta é larga. Ela é estreita na aparência, mas na realidade a porta é larga. A porta da salvação não poderia ser estreita nunca. Porque senão a obra de Deus estaria em negação com ele fazer chover sobre bons e maus e sol para justos e injustos. As portas são grandes, todas elas. O problema é que nós estamos mais perto de umas do que de outras. E quanto mais próximos estivermos, ela será maior. Pergunta a qualquer pessoa que venceu na vida moralmente se deu trabalho. Ela diz, não, era muito fácil. Por quê? Porque ela estava perto da porta, que era fácil. E aí você pergunta a uma pessoa cheia de vícios, como é que é você sair do vício? É difícil, por quê? Porque você vai ter que andar até chegar na outra. Mas ninguém está dizendo que aquela porta está fechada. Simplesmente está dizendo, movimente-se. Porque Jesus, no ápice, ele colocou para nós, no mundo passais por aflições, mas como sempre ele deu o grande exemplo,
Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui tem a outra última grande reflexão. Tende bom ânimo. Olha qual é a receita de Jesus para a gente vencer. Só essa. Ter bom ânimo. Nenhuma outra. É o que a gente chama hoje de perseverança, de consistência, de foco. Tenha foco. O que quer que seja, tenha foco. Acredite. Lute. Você pode. É possível acontecer. Vá. Faça. Esta casa é o resultado de um momento de bom ânimo, que poderia muito bem ter tido um desânimo. E ela simplesmente não existiria. E essa casa pode ser maior fisicamente, psiquicamente, espiritualmente. Depende do quê? Bom ânimo. Só bom ânimo. Que nós vamos ter aflições? Lógico que vamos. Aqui na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, profissional, de saúde, vamos. Lógico. E Jesus não pediu muita coisa. Quando ele pediu para a gente ter fé, ele disse, tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, ele não disse, tenha toda a fé do mundo. Não. Tenha um pouco só de fé. Mas tenha bom ânimo se você quiser vencer. É tão simples. Mas a gente fica complicando, a gente fica criando normas, regras excessivas, reflexões complicadas, colocando na mão do outro, olhe, reze por mim. Tá bom, eu posso rezar, e você vai fazer o quê? Não, eu vou ver o que é que Deus quer. Bom, então Deus quer que você reze também, pelo menos. Mas aí a gente fica colocando na mão dos outros. Pergunta aos espíritos o que é que eu devo fazer. Se me perguntarem, eu digo, tenha bom ânimo. Só isso. Mas como ter bom ânimo na situação que eu estou? Você só está na situação que está porque não teve bom ânimo a partir do momento certo. Não, e agora eu estou desgraçado? Não, agora reaja. Tem determinadas situações que você precisa da ajuda de terceiros. Você sofreu um acidente de automóvel, está em coma, você não tem como fazer nada sozinho, alguém vai ter que fazer por você. Mas na hora que você sair do coma, a partir dali entra a sua parte. Você está num estado de depressão profunda naquele momento, você não tem o que fazer. Alguém vai te ajudar, mas na hora que você saiu, cabe a você. Como? Tendo bom ânimo. Eu vou pegar mais essa daqui, que eu acho que essa é uma situação também que é muito mal interpretada. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. O que a gente entende disso? Ah, se eu não me disser espírita, quando eu chegar do lado de lá, estou perdido. Ah, se eu não me disser católico, ele também não vai me reconhecer. Ah, se eu não disser que sigo a Jesus, quando eu chegar lá e se Jesus estiver esperando, mas você, quer dizer que você me desconheceu. Ah, então também não lhe conheço. Mas peraí, estamos falando de que espírito? É de Jesus ou de Zezinho? Porque se foi Jesus quem disse isso, não pode ser esse sentido literal. Não pode, porque isso aqui é contrassenso de Jesus. Então você está dizendo que Jesus não disse isso, ele disse. Mas qual foi o sentido que ele quis colocar aí? É isso que nos cabe. E volta, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos seus santos anjos. Mas que é isso que Jesus está querendo dizer? Como a nossa hora avançou muito, eu vou ser super generoso. Eu vou deixar para vocês pensarem nisso. Tá? Para cada um tirar a sua conclusão. Vai ficar aqui só uma dica de Allan Kardec, que é a única citação daqui que não é literalmente do Novo Testamento. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida de grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos. Enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que teme proclamar abertamente ideias que não são de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado.
Oh, aqui tem uma dica boa para a gente entender o que é que Jesus quis dizer ali. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 15. Fica como sugestão. E aqui uma historinha que eu recebi na internet ontem, que eu achei tão interessante. Um garoto perguntou ao pai, qual o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho, que tamanho tem aquele avião? E ele disse, pequeno, quase não dá para ver. Então o pai o levou a um aeroporto e ao chegar próximo de um avião, perguntou, e agora, qual o tamanho desse? Nossa, pai, esse é enorme. O pai então disse, assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida. Qual é o tamanho que está a nossa religião, nosso cristianismo, o evangelho, o espiritismo, a nossa maneira de pensar e de viver? Ah, está tudo muito longe, está tudo muito pequeno. É porque nós estamos muito distantes. Nossa, mas tem muita coisa para ser feita. Nossa, quanto mais eu faço, mais aparece. Nossa, o negócio é fantástico e vamos. É porque agora eu estou perto. O problema não é que é grande nem que é pequeno. O problema é de como nós estamos nos referindo, até que ponto nós estamos chegando, vivendo, interagindo, sendo de fato. Eu achei super interessante. Eu estava faltando um elo para fechar esse comentário de hoje, quando de repente me cai essa história. Eu digo, eu acho que talvez todo mundo até já tenha recebido. Pouco importa. É uma boa reflexão. Porque pega uma criança e pega um homem que foi para o mundo da criança para ela poder entender. Ela não fez o contrário. O homem pai não fez o contrário. Não, você quando crescer você vai entender. Não. Só aquele aviãozinho ali, qual é o tamanho dele? É muito pequeno. E este daqui, este é muito grande. Então Deus será sempre pequeno na nossa vida, quando Ele estiver muito longe. E por conta disso, a nossa vida terá pouco valor e pouca abundância. Vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Toma a tua cruz e segue-me, mas lembra-te, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda os que te odeiam. E vai se ver como é fácil amar os inimigos, porque eles já não existirão. E se a gente for agora remontando cada uma das frases, cada uma das citações, a gente vai descobrir como esse evangelho é lindo e como esse evangelho está sendo escondido da gente. Agora, a gente, algumas vezes, em vez de simplesmente ler, a gente vai ter que ler e pensar. E aí está a beleza da doutrina cristã, do espiritismo, em qualquer ângulo da vida. E se um dia, em nome do espiritismo ou do cristianismo, eu falo do cristianismo, eu falo da moral de Jesus, alguém disser, você não é nada, você não merece, isso não foi feito para você, você não vai conseguir, tenha certeza, isso nem é espiritismo, nem tampouco doutrina de Jesus. Porque todos nós, como diz a música de Gonzaguinha, nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Estou tão bem aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigada, filho. Eu queria agradecer a Jacó por mais uma vez essa palestra. Acho que não está nem funcionando. Gente, devido à hora, nós vamos hoje fazer um passe coletivo aqui. Pode todo mundo para ficar sentado nos seus lugares. Queria nesse momento chamar os passistas da casa para que possamos juntos fazer o trabalho do